Bom dia, boa noite, bom dia e boa tarde para todas as pessoas que estão vendo, porque eu acho que é ninguém, e que verão este vídeo. Bom, primeiramente, para você que está vendo um vídeo meu pela primeira vez, no YouTube ou no Instagram, eu quero lhe avisar que este vídeo, na verdade, é uma live feita no Facebook, que é feita às 8 horas da noite todos os dias, todas as quintas-feiras. Não sei se quando você estiver vendo esse vídeo ainda vou estar fazendo assim, mas enfim, neste dia 3 de setembro de 2020, está desta maneira. O que acontece? Deixa eu lembrar aqui, esqueci. Sim, então sendo uma live, eu vou em determinados momentos, vou parar de falar, vou esquecer o que eu tô falando, vou falar que eu vou falar uma coisa, no final, vai chegar no final do vídeo, não vou ter lembrado de falar, vou começar a olhar pro celular, enfim, vou mudar completamente de assunto. Bom, e para você, se eu sei que está vendo um vídeo meu pela primeira vez, né? Inclusive aqui no Facebook, gostaria de lhe informar que que esse é o 24º tema que a gente está trabalhando. Não sei quantos vídeos eu já fiz, mas mas eu sei que é o 24º tema. E no caso, todos os outros vídeos que eu já fiz estão disponíveis tanto no meu Facebook, quanto no meu Instagram, quanto no meu canal do YouTube Papo com Grilo. Bom, segundamente, para você que está vendo o meu vídeo pela primeira vez também, o que acontece? Vou aqui te explicar mais ou menos qual que é a ideia. Deixa eu lembrar, sim, lembrei. A ideia, eu decidi fazer essas lives porque eu gosto, porque eu sou um estudante, porque no momento sou estudante de História e de Arqueologia e gosto muito de aprender história, desde que eu me entendo por gente, né? E gosto bastante de capoeira, na verdade já tem uns 14 anos, o que significa que isso é bem mais da metade da minha vida, porque eu tenho 18. Eu acredito que conhecimento retido não vale nada. O conhecimento, para valer alguma coisa, tem que ser compartilhado. Por isso eu decidi fazer essas lives. Para falar de história do Brasil. Não sei se quando você estiver vendo esse vídeo eu ainda vou estar falando de história do Brasil. Mas enfim, no momento a ideia é falar de história do Brasil, mostrando a história da capoeira. Porque, como diz um provérbio africano, enquanto as histórias das caçadas continuarem a serem contadas pelos caçadores, esses permanecerão como os únicos heróis. Então, para que a história da capoeira seja conhecida, para que a história da capoeira seja valorizada, para que a história da capoeira seja contada, nós capoeiristas temos que contá-la e compartilhá-la, e é isso que eu estou fazendo. Até porque a história da capoeira é uma história é uma história de liberdade, é uma história de respeito, respeito não só em relação a cor de pele, mas respeito em relação a tudo, a religião, a gênero, a identidade da pessoa, é respeito em relação a tudo, né? E além disso, é uma história que tem muito impacto na história do Brasil. Então, por isso, eu acho muito importante nós capoeiristas compartilharmos ela. Não sei se já posso começar o meu vídeo a falar de algo relevante para se entender o tema que iremos trabalhar hoje, que divulguei como sendo o Quilombo dos Palmares, né? Mas enfim, enquanto ninguém me escrever que eu já posso começar a falar, vou ficar tecendo pensamentos aleatórios. E você que não está com o azar de estar nessa live tendo que me esperar começar a falar de algo relevante, é só pular um pouquinho.
Bom, mas se você quer que eu comece a falar, também é só escrever, não custa nada. Porque eu não tenho noção de tempo, né? Assim, a gente já tá no 24º tema e pra mim começamos a fazer essas lives ontem. E quando eu falo ontem, é ontem mesmo, não é semana passada. Mesmo que os vídeos tenham um período de uma semana entre um vídeo e outro, né? E, por exemplo, essa pandemia pra mim começou na semana passada. Então o tempo realmente passa de uma maneira muito diferente para mim, então eu realmente preciso que me avisem que eu posso começar, porque para mim eu posso começar agora, mas para mim eu posso continuar aqui falando de nada e eu começar só daqui uma hora. Para mim não, na minha cabeça não fica fazendo muita diferença, né? Então é o seguinte, até alguém falar que eu posso começar, vou ficar aqui. Ou até eu entediar. Se bem que eu já tô ficando entediado, vou começar agora mesmo, exceto que alguém escreva pra eu esperar mais um pouco. Se alguém escrever para eu esperar mais um pouco, eu espero. Mas enfim, como eu já estou entediado de ficar falando, ótimo, graças a Deus alguém falou. É o seguinte, gente. Não, já foi segundamente, então terceiramente, viva os vadios e os ladinos. Razão explicada para você que está vendo esse vídeo pela primeira vez em algum vídeo aí, eu não sei mais qual é não. Quartamente, não sei se vocês ficaram sabendo do que aconteceu com o mestre Nenê lá em São Paulo, né? Que sinceramente eu não consigo compreender como é que alguém vê a seguinte situação: um homem com 4 amigos, com um filho no colo, aponta uma arma pro cara, dá um mata-leão nele, e aí acontece depois tudo que aconteceu com o mestre Nenê, né? Sendo que o cara tava... Obrigado, Sayonara. Sendo que o cara tava... sendo que os policiais estavam procurando um homem careca, o mestre Nenê tá longe de ser careca, e alguém tem coragem de me dizer que não é uma prova concreta da existência do racismo, né? A minha cabeça é incapaz de conceber isso, é incapaz de conceber também que tem gente que ainda defenda, tipo um certo idiota que falou que quando o policial entra, resolve o problema. E se matar 10, 15 ou 20, com 10 ou 30 tiros cada, tem que ser condecorado e não processado? Como é que esse tipo de ser humano ainda existe? Não sei. E pior, ainda existe e não tá preso. Porque uma pessoa que tem coragem de dizer isso, com certeza pensa coisa muito pior e com certeza devia estar preso, né? Bom, mas enfim. E quintamente, eu acho que eu já tô no quintamente, vamos começar a falar do nosso tema, que eu divulguei como sendo o Quilombo dos Palmares, mas eu não vou falar do Quilombo dos Palmares, porque eu cansei do Quilombo dos Palmares, não gosto do Quilombo dos Palmares, chega de Quilombo dos Palmares. A gente vai conversar sobre Angola Janga, que foi um pequeno país que existiu no Brasil entre o final do século XVI, que é 1500, espera, tá muito alto isso aqui. Foi um país que existiu no território que hoje é o Brasil, mais especificamente no território que hoje é Alagoas, que na época era a capitania de Pernambuco. E entre os final do século XVI, que é de 1501 até 1600, até o ano de 1694. E que Angola Janga, no caso, significa pequena Angola. Verdade, hoje é dia do biólogo, né? Parabéns para todos os biólogos. Parabéns para todos os biólogos, parabéns a todas as pessoas decentes que acham que biologia é uma coisa importante e parabéns para todos aqueles que gostam de biologia, né? Inclusive eu adoro biologia, acho uma coisa incrível, né? E aproveitando que hoje é dia do biólogo, quero comentar só o seguinte: ecologia, não sei, etimologicamente significa estudo da casa, e tem como objetivo aprender e entender as relações do meio ambiente com os seres que vivem nele. A biologia tem como fim melhorar a questão da saúde, melhorar questões sanitárias,
preservar a vida, preservar o meio ambiente, preservar o patrimônio ambiental, divulgar conhecimento, tem o fim de preservar essa maldita raça humana que se você pegar toda a história do mundo reduzir num relógio de 24 horas, essa raça humana miserável existe eu acho que em menos de 1 minuto que a raça humana existe, e ela já está causando tanto impacto e já está destruindo o planeta. E a biologia, que é a única, que é a principal ciência, se não a única ciência que existe única e exclusivamente para garantir que nós, seres humanos, não sejamos extintos, está sendo constantemente atacada por pessoas imbecis. Essa é a palavra, esse é o termo científico correto, né? São pessoas imbecis que acreditam que tem que desmatar toda a Amazônia, que é o que inclusive essas pessoas que estão concentradas em certos estados lá de uma região mais ou menos lá pro sul, sabe? E que dependem completamente das chuvas vindas dessa floresta inútil que tem que ser desmatada e substituída por plantação. E essas chuvas que só existem por causa dessa floresta, acham que essa floresta tem que ser destruída e queimada, né? Então, assim, esses imbecis, por favor, aproveitando que é o dia do biólogo, vão estudar. Vamos estudar, sabe por quê? Porque é uma pessoa que pensa dessa forma, é uma pessoa que não tem um mínimo de conhecimento, sabe? Dizem que ignorância é uma doença, ignorância é mesmo, só que existe dois tipos de ignorância. Existe uma ignorância normal e existe uma ignorância doentia. Uma ignorância normal é tipo a minha, porque eu gosto de pensar que eu tipo a só que tá me vendo. Porque o que acontece? Se você porque todo ser humano é ignorante, não tem como você saber de tudo. É humanamente impossível. Talvez Deus saiba de tudo, talvez um espírito muito superior saiba de tudo, mas não é o nosso caso. Nós, seres humanos, somos ignorantes por natureza, morreremos ignorantes. Mas existe uma ignorância doentia, que é a ignorância do cara que não quer saber das coisas realmente importantes, não quer aceitar o que a ciência diz, porque se a ciência diz, está dito. Um dia pode até ser que mude, porque a ciência não é algo certo, mas se a ciência diz, não se discute senão de uma maneira científica. E ainda acha que tem que destruir a Amazônia, então isso é uma ignorância doentia e é uma ignorância que tem que ser combatida. Bom, e voltando, como eu estava dizendo, chega de Quilombo dos Palmares, viva Angola Janga, que estava lá em Alagoas, no período do final do século XVI até 1694, o primeiro registro foi no ano de 1597, ou seja, eu devia existir antes. Teve, então, um pouco menos de 100 anos, muito provavelmente mais de 100 anos, na verdade, e foi destruído pela maldita elite escravagista luso-brasileira. E ele foi nomeado por essa maldita elite de Quilombo dos Palmares, por causa que na perspectiva dessa elite se tratava de um quilombo e numa região cheia de palmeiras que serviam desde alimentação até construção, né? Porque, por exemplo, as folhas da palmeira eram usadas para fazer casas, mas enfim, chega de Quilombo dos Palmares, agora é Angola Janga, é Pequena Angola, que foi o nome desse país, porque isso não começou como quilombo, mas não terminou como um quilombo, terminou como um país, com uma estrutura política própria, com uma estrutura legislativa própria, uma estrutura judiciária própria, uma estrutura popular, uma estrutura cultural própria, uma estrutura demográfica própria e uma estrutura religiosa própria também. Então é desse país que a gente vai falar hoje. E sendo então que a gente vai falar de um país, então a gente encerrou o assunto dos quilombos. E tendo encerrado o assunto dos quilombos, eu acho importante então a gente relembrar tudo que a gente já falou até agora, né? Para reanimar na memória todo o contexto em que a gente está. Até porque Angola Janga existiu durante o período
das invasões holandesas, que foi um tema que a gente já conversou. Então você que está vendo esse vídeo agora, deu sorte, porque eu vou te resumir tudo que a gente falou. Mas não se iluda, depois que você terminar de ver esse vídeo, você vai lá no meu canal do YouTube, ver os outros. Porque esse resumo vai ser apenas um resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do resumo, tá? Então vamos lá, a gente começou falando sobre... A gente começou lá na queda de Constantinopla, acho que no século, que é lá do século XV, né, que é de 1401 até 1500. E aí da queda de Constantinopla, que eu justifiquei o porquê começou da queda de Constantinopla, né? A gente construiu toda a história das grandes navegações até o descobrimento do Brasil pelo Pedro Álvares Cabral. Apesar de que Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil, quem descobriu foram os povos vindos da África, acho que 40 mil anos atrás, os povos indígenas que chegaram aqui tipo uns 10 mil anos atrás, talvez uns povos da Polinésia, que eu não sei quando chegaram. Tiveram também os fenícios, os gregos, os romanos, os vikings, né? E além disso também teve o Bartolomeu Dias, o Duarte Pacheco Pereira e um outro que eu esqueci agora o nome dele, que pena. Mas teve também um outro que descobriu antes de Cabral, né? Mas enfim, a gente falou do descobrimento do Pedro Álvares Cabral. E o que acontece? O Pedro Álvares Cabral, sim. Aí a gente começou a construir a história do chamado período pré-colonial, que é um período de 1500 a 1530, em que os portugueses ignoraram o seu domínio ultramarinho americano, se concentraram lá no comércio das Índias, por razões muito óbvias e lógicas, né? E aí... em 1530, por vários motivos que a gente conversou e debateu, os portugueses vêm para o Brasil, começam a colonizar, tem todo o sistema lá das capitanias hereditárias, que foi um fracasso. Aí o rei que deu as capitanias ad eterno para os capitães mandatários, o rei que deu, retirou elas... retirou o direito dessas capitanias e criou o governo no geral. E aí a gente começou a falar sobre os locais de trabalho dos escravos, né? Antes disso a gente falou dos povos africanos que vieram pro Brasil. Não falei de todos porque eu não teria como falar de todos. Acho que nos 4 vídeos que a gente fez. E dos que eu falei, tô longe de ter falado de maneira aprofundada. Mas enfim, a gente conversou para demonstrar um pouco da diversidade que foi dos povos africanos que vieram para o Brasil, para quebrar essa ideia de que a África é um país chamado Angola, porque tem gente com essa ideia de que a África é um país chamado Angola, né? Aí depois, deixa eu ver o que mais que depois. Sim, aí a gente conversou sobre a viagem dos navios negreiros, que eram chamados de navios tumbeiros, por causa que matavam muita gente, né? Muita gente escrava, não o povo livre. O povo livre geralmente ficava vivo. Aí depois acho que a gente conversou sobre a questão da miscigenação, que é muito importante para se entender a cultura brasileira, a história brasileira, e a capoeira, que a capoeira é antes de tudo um fruto da miscigenação, né? Eu citei várias vezes e citarei muitas mais, e irei citar mais uma vez o que o mestre, creio que Etienne, contou uma vez que esteve lá em Fortaleza, né, que eu participei de uma aula com o mestre Etienne, promovida pelo meu professor Testa, e o mestre Etienne contou pra gente que a capoeira, que a capoeira é uma mistura de lutas, e que ele próprio durante muito tempo fez jiu-jitsu, e que ele desenvolveu quedas para a capoeira baseadas em quedas do jiu-jitsu. Também teve um outro mestre que o Testa amou, ou então acho que foi o mestre Capixaba, que veio a pedido do mestre Dingo, né? Ou então foi um mestre que o Testa chamou, mas agora eu não consigo lembrar quem foi, que disse que
talvez tenha sido o mestre Nagô, mas eu não tenho certeza, agora eu não consigo lembrar. Que diz que o martelo da capoeira vem de um chute do karatê. Enfim, a capoeira é um fruto da miscigenação. E aí a gente conversou sobre o sincretismo religioso, que é a fusão, que se a miscigenação é a fusão das etnias, o sincretismo religioso é a fusão das religiões, de certa forma. E que é muito importante na capoeira, quer dizer, na capoeira tá cheio de santos, cheio de orixá e cheio de santo que na verdade é orixá, né? Aí depois do sincretismo a gente falou sobre os locais de trabalho dos escravos. Deixa eu lembrar aqui, trabalhos de locais dos escravos. Sim, começando com os engenhos de açúcar. Aí a gente falou das invasões holandesas, para entendermos o contexto da descoberta do ouro no Brasil, para que a gente pudesse entender o contexto da atividade da mineração aurífera no Brasil. E aí depois da mineração a gente conversou sobre a... Como é que era? Deixa eu lembrar aqui... Ixi, esqueci o nome. Não, vaquejada não. Não, cadê? Esqueci, deixa eu ver aqui o nome, que tá aqui escrito. Como é que era o nome do negócio? Da pecuária, isso. A gente conversou sobre a pecuária, depois conversamos sobre os escravos da cidade, especialmente os do comércio. Não é exatamente mistura de religião, eu sei disso, tem a ver com uma mistura de religião. Quando você, no caso, para citar alguns casos, é a identificação de deuses e entidades de diferentes culturas. Por exemplo, no caso da religião catolicismo com a religião Yorubá, temos, por exemplo, Obaluaê com o São Lázaro, né? Deixa eu lembrar aqui para citar um caso greco-egípcio, deixa eu ver, Hermes era com... Não vou citar não, esqueci com quem Hermes era sincretizado. Era identificado com... Hermes era sincretizado com Tote, na verdade de Gerut. Tote é o nome grego, de Gerut é o nome egípcio, enfim. Um outro caso aqui, acho que São Pedro é sincretizado com um deus, não sei se é um deus indígena, não consigo lembrar o nome dele não, mas é eu acho que não sei se é considerado um deus, mas é tipo um deus. Paricote, pronto, São Pedro é sincretizado com Paricote, numa religião indígena da região norte. E originalmente é um exemplo egípcio, porque eu adoro os egípcios, especialmente a religião egípcia. É o exemplo Amon-Ra, né? Apesar de ambos serem da religião egípcia é uma coisa incrível, que ela na verdade é um monte de religião que se fundiu, né? Bom, enfim, inicialmente, numa análise inicial, as religiões, o sincretismo religioso se trata da identificação de deuses de religiões diferentes. Mas quando você vai aprofundando isso, acontece que o sincretismo, Ana, ele começa a misturar também atributos desses deuses e entidades. Não tenho muito domínio das religiões afrodescendentes para poder citar um caso em específico, nem do sincretismo feito pelas religiões brasileiras. Mas eu tenho um certo domínio da religião egípcia, então vou dar um exemplo dessa identificação gerada pelo sincretismo
secretismo, a deusa Aset, que é conhecida como Ísis, ela passou a ser representada com chifres em forma de lira, que era um atributo da deusa Hathor. Né? E essas duas deusas, elas foram identificadas e foram misturadas. Um outro exemplo é o exemplo de Amon-Ra, que foi a fusão desses dois deuses, né? Então, sim, quando você quando você aprofunda, você vê que os deuses começam a ter os seus elementos misturados. Tem um outro exemplo que foi já na época que os gregos estavam dominando o Egito, na verdade a Macedônia estava dominando o Egito, e que o deus Hermes ganhou uma imagem especial dele, sincretizado com o deus, eu creio que de Gerd, mas agora não lembro. E aí, quando você pega e aprofunda ainda mais, você vê que, no caso brasileiro, né, você tem as religiões fundindo as suas práticas, e não apenas os seus deuses, fundindo as suas práticas, né? Então você tem então existem práticas de religiões de matriz africanas com influências de práticas da religião cristã católica, apostólica romana, né? Então, sim, o sincretismo não é exatamente uma mistura de religiões, mas de uma maneira simplificada. Eu creio que a gente possa caracterizar dessa forma, mas você tem razão, não é propriamente dita uma mistura. Não é pegar o hinduísmo e misturar com a religião dos incas e criar uma só. Realmente não é isso. É uma coisa realmente completamente diferente, mas que de uma maneira simplificada eu creio que eu posso chamar de fusão de religiões. Bom, e aí, deixa eu lembrar que sim, depois das cidades, a gente falou da Ordem da Companhia de Jesus, que praticava assim a escravidão. Ninguém sabe disso, mas a Ordem da Companhia de Jesus, que era a ordem religiosa lá dos padres jesuítas, praticava a escravidão. E não estou falando de escravidão indígena, não, estou falando de escravidão africana. E depois a gente conversou sobre os escravos da nação, que é uma categoria de escravos um tanto que desconhecida, mas que é uma categoria muito interessante. Inclusive os capoeiras têm a ver com os escravos da nação. E aí depois, deixa eu ver, aí a gente falou das punições que os escravos estavam submetidos, que eram na verdade torturas, né? E aí depois a gente começou a falar da resistência. Aí foram antes a gente falou sobre o cajueiro, que é muito importante na capoeira. Depois a gente falou da alimentação dos escravos. E aí a gente começou na parte da resistência. E aí a gente falou do banzo, do suicídio, da vadiagem, da sabotagem, da negociação, dos roubos, dos furtos, ofensas físicas, assassinatos, fugas. E aí a gente fez um vídeo específico para o êxodo de Capivari. Aí a gente depois começou a tratar dos quilombos, e falamos do quilombo do Calunga, do quilombo Buraco do Tatu, do quilombo Mariaconga. Aí depois a gente deu uma pausa para falar dos quilombos e falamos da Anastácia, da Chica da Silva, para termos um contexto maior para discutirmos a história de Aideia, que é a principal história com que a gente tem registro do quilombo de Camugere. E aí a gente finalmente chegou aqui, em Angola Janga. Bom, Angola Janga eu já disse no período que existiu, já disse onde ficava. Aqui tem um mapa que eu desenhei, aqui ó, Alagoas, aqui Rio São Francisco, né? E aqui Angola Janga. Bom, Angola Janga, como eu já disse, era um país, o tanto que o nome não é da quilombo Angola Janga, era Angola Janga, Pequena Angola, porque durante o período, durante um determinado momento, ela passou de quilombo para um país. Inclusive ela tinha um rei, né? O último rei, no caso, todo mundo conhece, Rei Zumbi dos Palmares, né? Como ficou conhecido.
Deixa eu lembrar que sim, no caso, sendo um país, não havia apenas um Mocambo. Mocambo, para quem não sabe, eu ainda não contei para vocês, né? Mocambo significa aldeia no idioma banto, e é basicamente a unidade. Então, o quilombo é um conjunto de mocambos e o mocambo é a unidade. E sendo um país, então, Angola Janga tinha muitos mocambos. Eu encontrei um site dizendo que haviam 9 mocambos, mas não encontrei nenhum site dizendo todos os 9 que tinham. Tive que sair catando para ver quais é que eram. No caso, deixa eu ver aqui. Eu encontrei muito mais de 9, para falar a verdade. Os nomes que eu encontrei foi Acotirene, Dambrabanga, que também encontrei como Dambrapanga, Aquautune, Andalactuxe, Subupira, Zumbi, Dandara, Subipiraé, talvez seja o mesmo que Subupira, Cerca do Macaco Real, que também é conhecido como Mocambo do Macaco, Ozenga, Quiloange, Quissama, Amaro e Tabocas. Foram todos os mocambos que eu encontrei. No caso, se é um país, tem que ter uma capital, tem que ter um centro administrativo. E esse centro administrativo, o nome já estava dizendo onde é que era no nome. Era na Cerca Real do Macaco. Era onde morava o rei. E originalmente, na verdade, Angola Janga, quem liderava Angola Janga era uma Frau. Frau, que em alemão quer dizer mulher. Justificativa para eu usar a palavra Frau e não mulher está no meu vídeo em que eu conto do Quilombo Mariaconga. Sim, era uma Frau, era um sistema muito semelhante ao matriarcado. Ou talvez sejam por razões semelhantes a Adna, que levou Mariaconga como líder do Quilombo Mariaconga. Bom, e o Tchalá, mas em um determinado momento passou a ser um rei. O rei eu encontrei como o título real que eu encontrei foi Gangazumba, que significa grande chefe, no idioma banto também, porque Angola Janga também está no idioma banto, né? Talvez, inclusive, o nome de Gangazumba, penúltimo líder de Angola Janga, seja justamente, não seja o nome dele, talvez seja o título dele, que todo mundo chamava ele de Gangazumba. Mas, bom, deixa eu lembrar aqui, depois disso, sim, e o rei, para administrar tudo isso, era auxiliado pelos chefes de cada mocambo. Bom, eu já disse, se o nome é do idioma banto, né, Angola Janga é banto, então, logicamente, a gente imagina que a estrutura administrativa seja muito semelhante, talvez, à estrutura administrativa do Reino do Congo, do Reino do Ngolo, que, no caso, era o outro reino que ficava lá em Angola. E no caso, uma coisa que eu esqueci de falar, o nome é em banto porque os quilombolas que fundaram eram quilombolas da etnia banto. Bom, mas não tinha, mas muito provavelmente tinha características próprias, já que a gente está falando de um quilombo, e no quilombo, principalmente um quilombo que muito provavelmente teve mais de 100 anos de história, tinha uma população muito diversa, não eram só bantos. Haviam lá pessoas muito provavelmente da etnia Fonde, outras etnias africanas, tinham pessoas de etnias indígenas, tinham brasileiros, tinham portugueses, né? Então a estrutura administrativa talvez fosse mais diversa e muito provavelmente tinha características próprias, já que a gente está falando de um quilombo, né? De algo que originalmente era um quilombo. Então muito provavelmente teve características próprias. E para ter assim uma ideia de como é que era, eu vou contar uma coisa que eu descobri lendo a revista Super Interessante, né? Que, obviamente, para deixar claro, eu não retiro da informação só da revista Super Interessante, mas eu encontrei a matéria da Super Interessante dizendo, então aproveitei para usar, né? Por que não? E no caso,
Segundo essa revista, o historiador Dagoberto José Fonseca disse que no quilombo havia pena de morte para adultério, roubo e deserção. E encontrei um trabalho dizendo que também não eram permitidos feiticeiros. Bom, essa questão da pena de morte por adultério e por feiticeiros deve ser muito bem uma questão religiosa. Aproveitando essa questão de religião, para deixar bem claro, a religião vou chamar só de Janga, tá? A religião de Janga muito provavelmente também era uma religião diversa. Devia ter gente com as suas religiões religiões lá da África, devia ter gente com religiões indígenas, devia ter gente cristã, protestante, judia, e tinha também religiões afro-brasileiras. Na verdade, inclusive, talvez a religião predominante fosse as religiões afro-brasileiras, porque em todos os mocambos foi relatado que tinham capelas. É claro que os portugueses e que os holandeses entenderam que isso é porque eles eram cristãos, que pelo menos isso, eles eram bárbaros, mas pelo menos eram cristãos, mas muito provavelmente se trata de religiões afro-brasileiras, se trata do sincretismo, né? Mas obviamente que eles não iam ver dessa forma, até porque o objetivo do sincretismo praticado pelos escravizados tinha justamente como esse objetivo, né? Bom, deixa eu lembrar aqui o que mais que eu queria falar. Lá sim, voltando a falar dessa questão das leis. Mas essa questão do adultério também pode ter, na verdade, a ver com o objetivo de manter uma união e uma organização interna. Por quê? Se a gente pega lá um casal, aí um trai o outro, não interessa quem traiu. O importante é que o corno, quando descobrir, vai ficar revoltado. E aí pode ser que eles comecem a brigar, e essa briga começa a se juntar os amigos, e aí os amigos dos amigos, enfim, talvez chegue um momento que o país já esteja totalmente desfeito, né? Então talvez tivesse como objetivo manter essa ordem. Eu creio que muito provavelmente seja mais a religião, uma questão religiosa, mas é uma possibilidade. A questão do roubo, eu creio que seja justamente por causa da questão dessa ordem, que era uma questão muito importante, porque a gente tem que ter em mente que Angola Janga estava em guerra declarada com Portugal, com a Holanda, com a América Holandesa, com a América Portuguesa e com todos os domínios ultramarinos portugueses e holandeses. Talvez estivesse em guerra contra a Europa inteira, né? Então, assim, essa questão da organização realmente era muito importante. E justamente por estar em guerra, e justamente por ter começado como um quilombo, a deserção era punida com a morte. Por quê? Porque, pensa só, se o desertor mora lá, então ele conhece a geografia, sabe onde estão as armadilhas, sabe onde os mocambos estão, ou pelo menos tem uma leve noção. E se o cara deserta e é capturado, ele vai contar. É muito provável que ele vá contar e se bobear até ajude a destruir Angola Janga, né? Então a deserção com certeza devia ser punida com a morte. Bom, uma outra característica de Janga era que havia escravidão interna. Eu já expliquei aqui que a escravidão interna dos quilombos é uma escravidão completamente diferente da escravidão praticada fora dos quilombos. Expliquei razões para essa escravidão existir. O que acontece? Pelos relatos, se dá a entender que pelos relatos feitos pelos portugueses, para deixar claro, não foram os holandeses. Os holandeses geralmente criticavam só a religião e diziam que eles eram bárbaros, né? Os portugueses, eles relataram que o povo de Janga, eles iam lá, eles iam invadir as fazendas, roubavam os escravos, porque na perspectiva dos portugueses os escravos eram propriedades, então eles estavam sendo roubados.
E aí os que estavam, e alguns eram levados meio que à força, e os que eram levados à força viravam escravos, justamente para garantir que eles não fugissem, e para que eles se adaptassem à realidade de Janga, né? E até porque, obviamente, era muito melhor que a realidade de Janga do que a da América Portuguesa, da América Holandesa. Então é óbvio que eles iriam querer ficar e não iriam desertar. E o que acontece? E eles não eram escravos ad eterno. Não eram escravos porque eles receberam uma carta de alforria por bom comportamento. Não, eles deixavam de ser escravos depois de um determinado tempo. Às vezes quando ajudavam as incursões militares de Angola Janga, porque não eram não era roubo de escravos, eram incursões militares que eles faziam. Eles estavam em guerras, então é incursão militar, né? Bom, esse ainda assim, praticando incursões militares, um monte de escravo fugindo para Angola Janga, né? É claro que essa elite luso-brasileira, batavo-brasileira, não ia deixar assim. Ah, não, antes de falar dessa parte, vamos falar do que eles viviam, né? Bom, eles praticavam agricultura, deixa eu ler aqui do que era, mas era principalmente de, acho que mandioca, de feijão, de milho e de batata. Eles também produziam melaço de cana. Eles faziam comércio com escravos, com outras pessoas, com pessoas livres, alforriadas. Inclusive faziam comércio com cidades próximas, o que é uma maravilha. E especialmente porque nesse comércio eles não só conseguiam comida, como conseguiam arma e munição. É uma coisa maravilhosa, né? E aí, bom, eles também viviam de comércio, viviam de mais alguma coisa. Assim, também viviam de coleta de frutos e frutas. Pronto, agora a gente chega nessa parte militar. Então, o que acontece? Angola Janga começou como um pequeno quilombo. Aí os holandeses decidiram invadir o Brasil. Fizeram uma primeira tentativa de invasão, fracassaram. Subiram e aí invadiram de novo, e graças muito provavelmente a Calabar. Que inclusive a Mariséia fez um conto muito legal, que está envolvido o Brasil holandês, né? Deixa eu lembrar que sim, os holandeses pegaram, invadiram lá Recife, conquistaram a região lá de Alagoas, Pernambuco, né? E aí os portugueses e os holandeses começaram a travar guerras, inclusive guerras diplomáticas, a gente pode dizer assim, né? Tentando lá negociar, coisa e tal. E aí, no meio disso tudo, tava lá Palmares. Como eles não tinham tempo para ficar atacando um quilombo insignificante. Então o quilombo insignificante foi crescendo e virou um país. E um belo dia virou um país, né? Maravilhoso. E aí os holandeses obviamente, como os escravos fugiam para lá, Janga tava lá nas incursões militares, os holandeses atacavam de vez em quando, fracassaram todas as vezes, e aí os holandeses foram expulsos, e aí os portugueses começaram a atacar também. E aí a partir do período, deixa eu ver qual é que era o período, a invasão holandesa, no caso, começou em 1630, no Nordeste, começou em 1630, terminou em 1654. Foi essa a duração do Brasil holandês. Não, Nassau era o governador, foi acho que o primeiro governador e o melhor governador que o Brasil holandês já teve, nomeado pela Companhia das Índias Ocidentais, eu acho que era esse o nome. Calabar foi o famoso traidor que ganhou uma peça de teatro, eu acho que do Chico Buarque, ganhou um CD que foi censurado pela ditadura militar. Essa é uma ditadura horrorosa. Antes que você que acha que foi intervenção militar, não, foi ditadura, porque a partir do momento que censura um CD, porque um elogio a
porque se chama Calabar, o elogio à traição, censura uma peça, é uma ditadura assim, censurar arte é ditatorial. Então foi ditadura. Calabar foi o famoso traidor do reino português que auxiliou os holandeses na conquista de Pernambuco, porque muito provavelmente ele era um traficante, então conhecia lá todas as entradas, esconderijos, rios, enfim, né? No caso, o conto da Maria José foi relacionado ao Nação, não ao Calabar, se era disso que você queria falar. Bom, e aí a partir de 1650, os portugueses começaram a organizar um monte de invasões a Palmares e todas fracassaram. Mas o final dessa história, assim como a história de Zumbi, Dandara, Aqualtune, Gangazumba e outros, e o final de Angola Janga, você só conhecerá nos próximos vídeos, porque eu acho que já está bem longo este, né? E eu não esqueci, se você acha que eu esqueci, eu não esqueci. Tem a música de hoje, né? Pra encerrar. Escravo, foi pego fugindo da senzala, correndo nos canaviais, capturado pelo feitor, que no tronco amarrou, e o guerreiro valente gritava. De repente uma voz ecoava, mataram o rei Zumbi, assim a notícia chegou, e o guerreiro, que nunca chorava, nesse dia ele chorou. Yeah! Foi valente guerreiro.
Esperança de ser livre, de Mestre Barram. E essa foi a importância de Palmares. Esse vídeo estará disponível no YouTube, no meu canal Papo com Grilo, e no Instagram, assim, daqui uns 15 minutos. Agradeço se compartilharem, para que mais pessoas possam conhecer a história de Angola Janga. E é isso, por hoje é só.